Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço todos os meus bolos de pote. São bolos de pote que eu faço tanto pra revenda quanto pra venda direta pros clientes. E eu vou mostrar, gente, o passo a passo, detalhado, até mesmo como faz os bolos. Eu gasto apenas um ovo pra fazer cada bolo. Então, são receitas super lucrativas. E eu vou dar também sugestão de precificação no final, tá bom? Então, você tem que assistir o vídeo completo. Gente, eu já tô aqui com os ingredientes, tá bom? Pra poder fazer esses dois bolos, eu já separei aqui as duas formas. Vocês viram que eu já usei também a forma sem esse furo no meio. Então, se você tiver só a forma com furo no meio, não tem problema. Vou utilizar essas duas formas, uma pro bolo branco, uma pro bolo escuro, bolo de chocolate. Temos aqui 600 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aqui, 300 gramas de açúcar branco, né? Tenho aqui 90 gramas pro bolo de chocolate, só vou estar utilizando no bolo de chocolate. Aqui eu tenho 200 ml de leite integral e 200 ml de água, certo? Já tá aqui misturado. Aqui eu tenho 180 ml de margarina, esse copinho aqui é o copinho de geleia, ou então são 114 gramas de margarina ou manteiga, tá bom? Você também pode estar utilizando o óleo, é a mesma medida, o óleo vegetal de cozinha, né? Até azeite também você pode estar utilizando. Então, são 180 ml. O fermento de bolo, que eu vou estar utilizando 2 colheres e meia e apenas 2 ovos. E vamos lá pro modo de preparo. Bem, primeiro você já vai colocar o forno, né, pra ficar pré-aquecendo. O forno não precisa estar muito quente, tá bom? Na hora de colocar o bolo. Então, não precisa colocar ele no máximo. Coloca em 180 graus e deixa pré-aquecendo. Essa receita é muito rápida e a gente tem que ser também bastante rápido pra fazer logo ela. Ao menos aqui na minha cidade, que é muito quente, então o fermento começa a agir muito rápido. É muito importante você fazer tudo rápido, entendeu? Aqui eu vou colocar já a minha margarina e o leite e água no fogo, certo? Eu tenho que esperar isso aqui ferver. Enquanto isso, eu já vou batendo aqui o açúcar e os 2 ovos. Eu coloco um ovo por vez e vou batendo na mão mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, eu vou bater na mão, tá bom? Vou estar utilizando aqui o fouet. Aí, primeiro eu misturo. Você pode estar fazendo isso aqui com a batedeira. Ruim é fazer isso só com uma mão, né? Eu vou ver se eu coloco aqui no tripé pra poder ajudar no processo. Mas, ó, vou misturar aqui. Você pode fazer na batedeira, você vai bater o açúcar e os ovos até ele mudar de cor. Ele fica amarelo, né, quando a gente mistura com açúcar. E ele é pra ir num tom mais claro do que amarelo. Não precisa bater muito, mas se você quiser também um bolo mais alto, mais fofinho, você pode bater bastante até ficar aquela nuvem. Só a nuvem. Mas na mão é mais difícil, né, a gente fazer isso. E eu vou mostrar pra vocês batendo na mão mesmo, pra vocês verem como é simples essa receita. Já coloquei aqui os 2 ovos e eu vou bater, gente, isso aqui até mudar de cor, até ficar mais claro, tá bom? Coloquei aqui no tripé, então vai dar pra mostrar melhor pra vocês. Ó, isso aqui é na mão, viu? Como é importante você ter um fouet de qualidade em casa. Esse fouet aqui já veio com a minha batedeira, a batedeira mais simples que eu tenho. Mas eu tenho um outro fouet que ele é mais resistente até, que eu paguei R$25 e valeu super a pena. Super a pena. Inclusive esse aqui veio 2 na batedeira, um já quebrou. Mas eu gosto bastante dele porque ele é mais flexível, o outro é bem rígido. Vou colocar aqui direto e já vou mexendo, viu? É muito importante você não deixar isso aqui sem estar mexendo. Aqui, pronto, você já começa a colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo você não vai mexer muito, certo? É só até misturar. Misturou, você já para. Esse processo é muito rápido.
Se você quiser fazer só o bolo branco, basta você dividir essa receita em dois, se você quiser fazer um bolo menor, né? Essa forma aqui, gente, ela dá até 10 pedaços. Então, se você quiser fazer só um bolo branco, misturou a farinha, já coloca o fermento e coloca uma colher rasa de essência de baunilha, que vai fazer super diferença. Ou se você quiser fazer só o bolo de chocolate, coloca só o bolo de chocolate. Ou coloca só o cacau. Pronto, coloquei toda a farinha. E vou aqui misturar. Você não pode bater muito, tá bom? Porque o processo de bater muito a farinha faz com que o bolo fique muito pesado. O bolo pesado, ele sola. Nós não queremos bolo solado. Ó, já tá se estruturando aqui o bolo. A nossa massa, né? Essa massa aqui eu vou dividir em dois. Vou colocar a primeira, a massa branca, já na forma. E depois só acrescento o cacau na massa que restar. O processo vai ser super rápido, por quê? Porque eu vou primeiro colocar o fermento, né? Antes de colocar a massa branca na forma. Então, a partir do momento que eu coloco o fermento, como a receita aqui tá quente, né? Então, o fermento já começa a agir. Ele tem que ir quase que imediatamente pro forno. Meu forno já tá pré-aquecido. Ó, gente, tem um detalhe aqui. Por ser bolo de pote, né? Eu tô fazendo essa massa de bolo pra bolo de pote. Eu não preciso me preocupar tanto, assim, se sobrar algum pedacinho de farinha de trigo, certo? Alguma bolinha de farinha de trigo. Porque esse bolo aqui vai ser triturado. Você vai triturar, não vai colocar ele inteiro pro cliente. Já posso colocar aqui o fermento. Dois. Pronto, 2,5. Aí eu já mexo aqui. O fermento é só até misturar. Ó, fazer esse processo aqui só com o braço, viu? Cansa demais. Mas como é rápido, não vai tomar tanto tempo, então é bem tranquilo. Se você quiser já colocar aqui a essência de baunilha, já pode colocar, mas no meu caso não precisa, porque os bolos de pote são super saborizados. Aí a massa já fica com um gostinho maravilhoso. Pronto, aqui eu já vou colocar na minha forma. Colocar até mais ou menos aqui, ó, pra dar um espaço pro bolo crescer bastante. Porque ele cresce, essa massa cresce bastante. Deixa assim. Eu não unto as formas, porque como é bolo de pote, não tem necessidade do bolo sair perfeito. Aqui eu já coloco o cacau, já vou misturar aqui o cacau mesmo com a colher de silicone. O fermento já tá agindo, viu? A massa aqui já tá crescendo bastante. Já coloco aqui. Ó, gravando esse vídeo, eu acabei não dividindo a massa perfeitamente. Então, acabou tendo menos massa pra massa de chocolate. Aí acaba que o sabor do cacau fica mais presente, certo? É o único problema que não é um problema. Mas eu poderia ter colocado menos cacau, né? Poderia ter gastado menos cacau. Então, o correto mesmo é você dividir a massa certinho, utilizando a balança. Eu posso fazer um próximo vídeo pesando bem direitinho, porque agora eu estou editando esse vídeo. Pronto, agora eu já posso levar ao forno pré-aquecido. Bem, gente, eu fiz mais massa de bolo branco, porque a encomenda do revendedor tem mais bolo branco.
mas bolo de pote com gosto de bolo branco. Sobre o tempo de forno, eu também tinha muita dúvida no início, mas, ó, você precisa conhecer o seu forno. O meu forno, ele é bem velhinho. A temperatura dele, que tem fora, né, tem nada a ver com a temperatura de dentro. Então, eu tive que aprender a conhecer o meu forno. Eu sei que um bolo, ele não pode estar assando numa temperatura muito alta, entendeu? Tipo, muito quente, do tipo, você não consegue... Você abre assim um forno e vem aquele bafo muito quente no seu rosto, tá errado. O forno não pode estar muito quente pro bolo, porque senão o bolo vai crescer, crescer, crescer e depois ele murcha, entendeu? Ou então ele vai crescer, vai cozinhar nas bordas e no meio vai ficar cru. Ou as bordas chegam até a queimar. Então, você precisa ter bastante cuidado com isso. O correto é o teu forno tá na temperatura de mais ou menos 180 graus. Não muito mais do que isso. Tu não pode abrir a porta do forno, né, nos primeiros 35 minutos. Garanta que o seu bolo vai ficar fechadinho durante os primeiros 35 minutos. Porque se você abrir o forno durante esse tempo, gente, esses primeiros 35 minutos, o teu bolo vai murchar. Então, se você não quiser um bolo murcho, solado, não abra a tampa do forno de jeito nenhum nos primeiros 35 minutos. Eu tô repetindo esse número porque é muito importante, tá bom? Tem muita gente aí que paga cursos caríssimos pra poder aprender a fazer bolo. E no final, o grande segredo do bolo é esses 35 minutos. Se você tiver um forno elétrico, é tudo mais simples, né? Porque é temperatura controlada e tudo. No meu caso, a temperatura não é controlada. E eu sei que de muitos de vocês não dá pra controlar tanto assim a temperatura. Então, passou os 35 minutos, você vem com o seu palitinho, um palito mesmo, aquele de madeira. Ou então você pode ter o testezinho, o palito de teste de bolo, que eu já comprei até pela Shine. Foi R$4. Ele é bem bonitinho, vou mostrar pra vocês já já. E você vai colocar ele bem no meio do bolo, pra ver se ele tá pronto. Se for a forma que não tem o furo no meio, você tem que testar exatamente no meio, gente. Porque acontece muito das laterais cozinhar e o meio ficar cru. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. Se você não tiver o palito, não tiver o teste, você vai com a faca pontuda, vai lá, fura. A faca tem que sair super limpa, certo? Se ela sair com qualquer resquício de massa, é porque o teu bolo ainda não tá pronto. Então você vai deixar ele ainda no forno, em forno médio, certo? Oi, gente, acabei de tirar aqui o bolo do forno, porque eu fui fazer o teste, ó. Esse aqui é o meu teste que eu comprei na Shine. Ó, furo aqui, saiu limpinho, pronto, já tirei do forno. Ele era o menor, então ele ia ficar pronto mais rápido, né? Foi com meia hora que eu fiz o teste, tá bom? Então, o outro ainda tá no forno. Já já eu faço o teste no outro. Depois dos 35 minutos, o que é que eu faço? Eu fico olhando a casquinha de cima. Quando ela começa a dourar um pouquinho, aí sim que eu vou fazer o teste. Porque eu já sei mais ou menos o tempo, né? Depois que você tira do forno, você coloca em cima de uma grade. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô colocando aqui em cima da grade do fogão, mas eu tenho também essa grade aqui, ó, que eu utilizo. O bolo não pode ficar numa base reta, entendeu? Não pode ficar sem poder respirar embaixo. Então, você sempre tem que colocar ou em grade assim do fogão, ou nessas grades aqui. Sempre, sempre, gente, porque senão o teu bolo vai solar. Então, é outra dica importantíssima. Bem, nossos bolinhos já estão aqui prontinhos, esfriando, tá bom? Olha como fica, gente. Ó, fica bem crocantezinha a parte de cima. Tá vendo? Bem crocantezinho. E ele fica bem fofinho. Aqui, o de chocolate. Eles crescem bastante. Ó, dá pra vocês verem que encheu aqui a forma todinha. Esse aqui era só um pouquinho de massa. E eu vou agora fazer a nossa calda pra molhar os bolos de pote. Na calda, gente, é basicamente açúcar cristal e água. Eu coloco aqui... tá vendo que não tem nenhuma xícara de açúcar, né? Porque eu não gosto de colocar muito açúcar, porque fica extremamente doce. Apesar do bolo não ter muito açúcar, eu prefiro... Assim, eu prefiro pecar por não ter tanto açúcar assim.
e o cliente não ficar enjoado na hora de comer os bolos, né? E sempre tá querendo mais. É bem melhor você fazer desse jeito do que você entupir o cliente de açúcar. Ó, coloco duas xícaras, 2 medidas de água para menos de 1 medida de açúcar. E aqui eu vou levar ao fogo, certo? Vou levar ao fogo, mexendo até começar a borbulhar. Aí eu tenho que colocar esse açúcar aqui pra dissolver totalmente na água. Depois que começar a ferver, eu deixo uns 5 minutinhos fervendo. Aí sim eu apago e deixo a calda esfriar totalmente. Ó, dissolveu todo o açúcar, ainda tem um restinho. Vou dissolver aqui todo o açúcar e deixar essa água aqui ferver, certo? Deixa ferver por 5 minutinhos, aí pode apagar o fogo e deixar isso aqui, deixar a calda esfriar. E depois você pode guardar a calda numa garrafa PET. Ou se você tiver a bisnaga, coloca na bisnaga, que a bisnaga ajuda bastante na hora de molhar os bolos de pote. Muito bem, já temos os nossos bolos prontos aqui. Então agora nós vamos triturar esses bolos. Antes, gente, eu triturava no triturador mesmo que eu tenho aqui. Também já fiz isso no liquidificador, mas eu percebi que o melhor mesmo é você fazer na mão. Então, que eu acho muito mais fácil, menos burocrático. Então, sinceramente, vai na mão mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Claro que a massa branca e a massa escura vão em vasilhas diferentes, né? Eu vou aqui ir pegando os pedaços do bolo. Ó, desse jeito mesmo. O bom desse bolo é que ele é bem estruturado. E ele vai ser molhado, né? Com a nossa calda. E os nossos recheios bem suculentos também. Nossa, gente, os bolos de pote ficam muito, muito saborosos. Eu vou pegando aqui de pedaço mesmo. Pronto, ó, o bolinho já tá... Ó, se você amassar, ele ainda tem umidade dentro, tá vendo? Ó. Ele fica assim, essa massinha, por conta da umidade. Ó, tá vendo? Mas é só quebrar aqui, que pronto. Pronto. Ele tá triturado grosseiramente. Aí eu vou aqui fazer o do bolo de chocolate. Ó, você pode diminuir a quantidade de cacau pra ele não ficar tão cacauzudo, tão chocolatudo. O cheiro é bem forte. Você pode, ao invés de colocar 90 gramas de cacau, você coloca 40 gramas de cacau, 45 gramas. Já vai dar um gosto de cacau, porém não tão forte. Aqui tá bem forte o gosto de cacau, tá bom? Mas eu faço assim porque eu acho que combina mais. Porém, o cacau, em grande quantidade, deixa o bolo um pouco seco. Então, ele fica um pouco seco. Prontinho aqui, ó. Bolo todo esfarelado, as duas massas. Uma dica, se você não for utilizar no mesmo dia, ou então você não utilizar toda a massa, você pode colocar em saco plástico, aqueles de hortifruti, fechar bem e você pode congelar essa massa aqui por até 30 dias, certo? Congelar, você pode congelar. Se você quiser colocar na geladeira, você vai estar tendo que utilizar em até 3 dias, certo? Senão ele vai ficar muito ressecada. Se você for congelar, quando você for utilizar, você vai descongelar, esperar chegar em temperatura ambiente, para só então abrir a sacola e começar a utilizar. Claro que ele vai estar ter ressecado um pouquinho, não tem problema, é só você molhar com a calda quando você estiver montando os bolos. Se você quiser saber bem direitinho como é que faz, gente, é só acompanhar o vídeo até o final, que eu vou estar mostrando a montagem também, tá bom? Já vou avisando que se vocês quiserem saber o custo de todos os bolos de pote, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo para acompanharem tintim por tintim
todos os gastos, tá bom? E também sugestão de preço para você passar para os seus clientes e também para os seus revendedores. Então, por favor, já vai curtindo esse vídeo, porque ele tá cheio de informações que dificilmente você encontra gratuito aqui na internet, tá bom? Eu já coloquei a minha cauda aqui na minha bisnaguinha. Se você não tiver bisnaguinha, é só pegar uma garrafa PET e fazer um furo no meio com uma faca quente e pronto. Tô aqui com o meu bolo. Eu vou fazer agora um bolo de prestígio pra vocês. O bolo de prestígio aqui na empresa é a massa de chocolate e o recheio de coco. O recheio de coco já tá aqui. Todos esses recheios eu ensino aqui no canal, tá bom? Ó, ele até tá um pouco quente, mas não tem problema. Só não pode estar muito quente. Mas olha, ele molinho, é melhor colocar assim ele molinho, porque não dificulta muito na hora de colocar. Eu não vou estar utilizando o saco de confeitar, porque eu quero mostrar pra vocês de uma forma mais, assim, que precise de menos utensílios, entendeu? Então não vou estar utilizando o saco de confeitar, apenas colheres. Ó, eu vou colocar aqui e você vai espalhar bem. Ó, espalhei bem. Vou mostrar só um pra vocês, pra eu poder trabalhar também, né? Porque esse aqui é encomenda, gente. Aí eu pego aqui o bolo, ó. Essa massa de bolo, gente, é muito saborosa, então não tem problema você ficar... Ai, mas tem que colocar mais recheio, porque o cliente pode achar ruim, pode achar seco. Não vai ficar seco, vai ficar bem molhadinho. Então, ó, você vai amassar desse jeito aqui com a colher, tá bom? Eu coloquei 3 colheres de bolo. Coloca 3 colheres cheias de bolo. Vem aqui com a calda. Você vai molhar. Molhar bem. Ó, tá vendo que tá molhado até essa parte aqui, ó, do final. Então todo o bolo tá molhado. Aí eu já venho aqui com mais recheio. Coloco e vou espalhar mais pros cantos, ó, pras laterais. Tá vendo? Mais pras laterais. Olha, ó, como fica bonito. Aí eu venho agora com 3 colheres de bolo. Bolo bem esfarelado. Aí eu encalco assim, tá bom? Bem calcadinho. E vou colocar mais calda. Pronto. Bolo bem molhadinho, gente. Esse aqui é o nosso bolo de prestígio. Vou colocar mais uma camadinha bem fininha de recheio de beijinho. Tem que espalhar bem, com bastante cuidado, ó. Pra ele não tá sujando a tua colher. Já tá sujando aqui, né? Ó, aqui. E eu vou agora dar um toque final nesse bolo de prestígio. Ó, vou tá pegando aqui o coco ralado e colocando só, gente, um farelinho mesmo, só pra dar um toque assim. Aí, só faltando sair aqui. Pronto, ó. Aqui. E vou agora fechar. Aqui, ó. Prontinho o nosso bolo de prestígio. Aqui, gente, você pode colocar uma tag redonda no meio. Pode colocar aqui. Pode pegar aquelas fitas de cetim e fazer um lacinho aqui, que fica também lindo, ok? A validade vai ser para todos os bolos, independente do recheio. Então, fica até o final do vídeo para também conferir a validade. Muito bem, gente, o vídeo tá bem longo, eu sei, mas é um vídeo, vocês estão vendo, né, que é bastante detalhado, então vale super a pena você acompanhar até o final. Agora nós vamos falar sobre validade, conservação, sugestão de precificação para o seu cliente e também para os seus revendedores. Então, por favor, já vai dando aquele like que esse vídeo merece, tá bom? Um vídeo longo, difícil de editar, então, por favor, dá aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vocês puderam ver que toda a massa tá
totalmente calculada, totalmente pesada, então eu posso saber perfeitamente qual o custo da massa, entendeu? E o custo da minha massa ficou R$19, só com os produtos que eu utilizei, ok? E eu consegui fazer 18 bolos de pote, 18 bolos de pote na embalagem de 200 ml, que é essa embalagem aqui, ok? Então, fazendo o cálculo de massa para cada bolo de pote, eu gastei R$1,05. Juntando com o valor também dos recheios e da nossa calda de açúcar, acrescentando também os 25%, que são os valores incalculáveis que a gente não consegue calcular, que é gás, água, energia, detergente para lavar a louça, eu chego no valor total de R$2,75. Eu vou dar aqui apenas uma sugestão de precificação e também vou dar uma ideia para vocês estarem podendo cobrar até menos para os seus clientes e seus revendedores e tá lucrando mais. Bem, a minha sugestão para as embalagens de 200 ml, levando em conta que se você conseguir comprar aquelas embalagens que são mais frágeis, vai sair bem mais barato. Então eu não recomendo você estar comprando essa embalagem aqui se você tiver preocupação de estar passando o menor preço para o seu cliente. Claro, tem regiões que você não precisa se preocupar, como tem muitos bairros aqui na minha cidade que eu poderia cobrar tranquilamente R$7 num bolo de pote desse aqui, de 200 ml. Como tem muitas padarias, muitas confeitarias que cobram 7, 8, 9, 10 reais até. Então você tem que verificar se a sua clientela estaria disposta a pagar um preço mais alto. Então o seu lucro seria até bem maior. Mas no meu caso, para os meus clientes, a minha cartela de clientes, eles não iriam comprar um bolo de pote tão caro. A minha sugestão para te dar uma ideia do que você tem que comprar é você multiplicar por 2 todo o valor de custo do seu produto. Então a minha sugestão de precificação para o seu cliente é R$5,50, ok? Nessa embalagem aqui de 220 ml, de 200 ml, essa aqui é de 200 ml. Sugestão para revendedores, né? Você tem que ter em mente uma coisa: revendedor você não pode estar cobrando 100%. No caso, você não pode ter o lucro de 100%. Você até pode ter, mas aí é mais complicado de você conseguir revendedores, principalmente os revendedores que saem para vender. A não ser que seja comércio, restaurante, coisa assim, você pode cobrar mais caro. Mas o revendedor que sai para vender, ele não tem como tá pagando tão caro num produto. Então, você tem que diminuir o seu lucro, porém você vai aumentar a quantidade de produtos que o teu revendedor tem que comprar. No meu caso, eu vendo a partir de 30 unidades. O bolo de pote de 200 ml. Eu cobro R$4 na unidade, ok? Então, o meu revendedor, ele tem um lucro bom, que ele só vai entregar, né? O cliente só vai vender. Mas agora, se você quiser ter um lucro muito maior, o que você vai fazer? Tá vendo essas embalagens aqui? Essas embalagens são de 145 ml. Essas embalagens, você consegue fazer muito, muito, muito mais bolo de pote. Sério. Até porque você não vai preencher ele todinho. Você vai colocar até essa listinha aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir aqui. Até essa listra, tá vendo? Então você consegue fazer muito mais bolo de pote. E você acaba tendo um lucro muito maior. E nesses potinhos aqui, pode cobrar tranquilamente R$5. Tranquilamente. Aqui na minha empresa, eu coloco pra venda direta nesses potinhos aqui. Eu também vi que saiu super bem. Inclusive, vou mostrar aí pra vocês algumas fotos que eu fiz pra poder vender aqui pros meus clientes. Esse potinho aqui, ele é bem mais resistente e fica muito, muito, muito lindo, gente, pra foto. Ele é de 220 ml, porém ele é caríssimo. Ele custa, gente, é sério, eu paguei em cada unidade desse aqui R$1,10. Você tem que prestar atenção aí se vale realmente a pena. Nessas embalagens aqui, eu vendo por R$7,50, 220 ml de bolo. Eu não vendo para meus clientes nessa embalagem aqui, não vendo. Eu vendo só nessas aqui. Ou na de 250 ml, que eu já cobro R$8,50. Bem, então agora vamos falar sobre validade e conservação dos nossos bolos de pote. Sobre validade, gente, é o seguinte, presta bastante atenção. Dentro da geladeira, na parte de baixo da geladeira, você vai ter uma validade de 15 dias. Isso é muito bom, muito importante ressaltar. Eu tô utilizando a validade dos recheios que eu trabalho aqui na minha empresa. Então, nós temos uma playlist de trufas que tem
todos os recheios. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link da playlist pra você estar assistindo. Gente, tem vídeo ensinando você a fazer recheio de beijinho, recheio de ninho, recheio de chocolate, recheio de morango, recheio de limão, de maracujá. Então tem bastante recheio. Na geladeira, sua validade vai ser de 15 dias. Ele já embalado, todo fechadinho, bem bonitinho. Você tem que prestar bastante atenção no que você coloca dentro da sua geladeira pra não ficar com cheiro, sabe? Colocar carne dentro da geladeira ou alguma coisa com cheiro de cebola que vai ficar no pote. Não que vai entrar dentro do bolo, porque o pote vai ficar bem fechado, bem tampado. Mas na parte de fora, a embalagem vai ficar com cheiro. É muito importante você prestar bastante atenção nisso, que você coloca dentro da sua geladeira, pra não tá passando cheiro pro seu produto. E dentro do congelador, a validade é top. São 35 dias dentro do congelador. Eu entrego pros meus revendedores o bolo de pote congelado. Ele fica super duro. Eu acho muito melhor entregar desse jeito, porque se o bolo de pote que tava aqui, ele tá em pezinho, né? Se ele cair por algum acaso na hora das entregas, se ele tombar, não vai desmontar ele todinho. Então, eu faço desse jeito. Você não precisa fazer dessa mesma forma, é apenas uma sugestão. Tô apenas dando uma ideia aqui, tá bom? E na hora de você entregar pro seu cliente, né? Na hora de você entregar pro seu cliente direto, você não vai entregar congelado, pelo amor de Deus. Você vai entregar ele geladinho. Então, sabe que vai vender, sabe que vai colocar na pronta entrega da tua empresa? Tira uma quantidade do congelador, tira uns 5, 10, sei lá. Você vê aí quantos mais ou menos você vende por dia. Tira do congelador, coloca na geladeira até ele descongelar um pouquinho. Você vai ver que ele tá descongelando porque a massa, a parte da massa, não vai estar mais esbranquiçada. Quando ela tá congelada, quando o bolo tá congelado, ele fica esbranquiçado, entendeu? Então, quando você vê que ele tá descongelando, você já pode entregar pro seu cliente, que é uma delícia, ele bem geladinho, que é um bolo bem molhadinho. É muito gostoso, é um sucesso, gente, aqui com os meus clientes. Então o vídeo foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, tá bom? Vou estar tentando responder o mais rápido possível. E então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!